Hoje, sexta-feira, é dia do quadro Pergunte ao Doutor. E o assunto foi eleito pelos telespectadores do Bom Dia Santa Catarina, lá na nossa página, no G1 Santa Catarina. Eram 3 temas: redução de estômago, cuidado com as pernas no verão e câncer de pele. Com 48% dos votos, venceu o tema Como Cuidar das Pernas no Verão. E para falar sobre o assunto, estamos recebendo aqui no estúdio o médico Gilberto Nascimento Galego, que é angiologista e cirurgião vascular e tem aí mais de 20 anos de profissão. Doutor, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Santa Catarina. Gostaria de começar essa entrevista perguntando para o senhor qual é o primeiro ponto, qual deve ser a primeira preocupação das pessoas em relação a esse assunto, o cuidado com as pernas no verão. Bom dia. Bom dia, Adriana. Existem vários cuidados com as pernas, né? A preocupação maior sempre é com o aspecto estético, porque elas vão estar mais expostas durante o verão. Então, a principal preocupação no momento é em relação às varizes que aparecem, né, nas pernas, principalmente em mulheres, mas esse não é o único problema que afeta a circulação nas pernas. Outros cuidados devem ser tomados, né? Como, por exemplo, cuidados com os pés, que pode levar a algum grau de infecção que atinge as pernas, que vai interferir tanto no aspecto estético, né, como na própria saúde, né, das pernas dessas pessoas. Doutor, nós estamos falando da estação do ano mais quente, né? Isso também interfere? Sim, o calor, né, dificulta muito o retorno do sangue para o coração. Isso leva, então, a um inchaço nas pernas, que pode, né, interferir tanto na saúde como no aspecto estético. Então, o calor é um elemento importante, sim. Doutor, a gente está só começando a participação do senhor aqui. Claro que a gente convida você que nos acompanha a participar do quadro Pergunte ao Doutor. Se você tem dúvidas de como cuidar das suas pernas ao longo do verão, ligue para a gente. Doutor Gilberto Galego vai ficar conosco aqui ao longo do jornal para responder as suas dúvidas. O telefone é o 48-3216-2768. Vou repetir. 48, que é o código de área, 3216-2768. Ligue de qualquer parte do estado e participe. Chegou a hora de responder as perguntas que chegaram para o quadro Pergunte ao Doutor. Hoje estamos falando dos cuidados com as pernas no verão. Tema que os internautas escolheram numa votação realizada lá no G1 Santa Catarina. Para responder as perguntas, estamos recebendo aqui no estúdio o angiologista e cirurgião vascular Gilberto Galego, que tem mais de 25 anos de profissão. Doutor, mais uma vez, obrigada. Eu já começo com a pergunta da Ana Paula de São José. Ela tem 32 anos e vasinhos nas pernas. Que cuidado ela tem que tomar no verão? O sol é prejudicial a esses vasinhos? Sim, o sol em excesso pode prejudicar, porque o calor leva a uma dilatação dessas veias. Então, se dilatar uma veia, pode aparecer cada vez mais varizes ou esses vasinhos nas pernas. O ideal é que ela trate já esses vasinhos, né, com um cirurgião vascular para desaparecer, para melhorar o aspecto estético das pernas. Protetor solar faz alguma diferença? Sim, é importantíssimo. Isso sempre deve ser utilizado, independente se a pessoa tem ou não tem varizes. O Reuel de São José diz que tem refluxo nas pernas. É uma mulher, né? Ela diz que tem refluxo nas pernas. O que pode fazer para amenizar as dores e o inchaço? Então, o refluxo se refere ao retorno do sangue para o coração, né? A via normal, pelas veias, seria vir dos pés para o coração. Quando existe um problema na válvula dentro da veia, pode refluir esse sangue em direção às pernas. Isso pode provocar inchaço nas pernas, aparecimento de varizes e assim por diante. O principal cuidado para essa pessoa é fazer alguma atividade física, principalmente se for natação ou hidroginástica, porque na natação a água melhora esse retorno venoso. Além disso, é importante cuidar com o peso corporal, evitar salto muito alto, evitar roupa muito apertada e calor também em excesso. Por falar em atividade física, a Janete de Florianópolis diz o seguinte: existe alguma atividade, algum movimento que ela possa fazer todos os dias para diminuir o inchaço? Algo que seja simples e que ela possa fazer onde ela estiver? Sim, um dos mecanismos que faz o sangue voltar para o coração é esse movimento que nós fazemos com o pé. Com esse movimento, o músculo da panturrilha, da barriga da perna, ele se relaxa e contrai e funciona como se fosse um coração periférico. Então, esse movimento com o pé para frente, né, para baixo e para cima, facilita esse retorno venoso. Então, é um movimento que pode ser feito principalmente com a pessoa deitada ou com uma ligeira elevação da perna, sem fazer uma flexão exagerada, né, em relação da coxa com a barriga. Boa dica.
Pé para baixo e para cima. Excelente. Raquel de Araranguá pergunta, esses cremes que tem no mercado que prometem diminuir a celulite, ela deve sofrer com dores nas pernas também por conta da celulite, funcionam mesmo? Eu acho que sim, né? Pelo menos mal eles não fazem. Mas o que funciona muito bem são as massagens e a drenagem linfática em membros inferiores. Aí, talvez um profissional da área da fisioterapia possa responder melhor, né, a aplicação desses cremes em membros inferiores. Lenir, de São José, está pensando em secar as varizes. É melhor fazer no verão ou no inverno? E qual o tempo de recuperação? Independente, né? O método de secagem ou de aplicação ou de escleroterapia, ele pode ser feito perto do verão ou durante o verão, porque não existe uma contraindicação formal à exposição solar. Claro, depois de uma aplicação, pode ficar manchinhas roxas, mas isso não impede, né, de pegar sol no horário normal de sol. E o tempo de recuperação? É rápido, né? O que se faz, isso é feito no consultório. Então a pessoa é submetida a uma aplicação e no mesmo momento já tem atividade normal. A Isabel de Florianópolis tem varicoses e quer saber se depois de tratadas elas podem voltar no mesmo lugar. Não, assim, essa pergunta é muito frequente, mas elas não voltam, né? Uma vez tratada, aquela veia varicosa, aquela variz, ela não aparece mais, né? Aparecem sim outras varizes, porque alguns fatores de risco continuam atuando naquele paciente. Doutor, eu vou acelerar porque temos muitas perguntas ainda. Ailton de Itaió tem 60 anos e sente muito calor na sola dos pés. Existe solução? Sim, existe. Esses cuidados que eu expliquei anteriormente em relação ao refluxo venoso também valem para esses pacientes que sentem um pouco de calor, de queimação nos pés, na sola dos pés e na perna. Salésio, de Florianópolis, está fazendo tratamento para as varizes e quer saber se pedalar por muitas horas na praia pode prejudicar esse tratamento. Pedalar na praia, não, né? Somente atletas de alto desempenho, que ficam numa posição agachada por muito tempo, é que pode ter uma compressão da veia e dificultar o retorno venoso, mas não deve ser o caso. O Osni, de Balneário Camboriú, manchas pretas nas pernas, só na pele, principalmente na região da canela. Por que acontece? Sim, esse refluxo venoso, né, ele provoca esse inchaço e junto com a água que sai para o subcutâneo, saem alguns elementos de dentro do vaso, um deles chamado hemosiderina, que tem uma cor amarronzada que faz essa pigmentação escura na pele. Então, tem que ter um cuidado do mesmo modo que aquele nosso paciente que tem refluxo nas pernas. A Márcia de São José trabalha em pé e é obrigada a usar calçado fechado. Tem esporão de calcânio e endonopatia. Esse calçado fechado prejudica ainda mais? Se for um sapato muito apertado, né, isso pode sim prejudicar. O ideal, né, para essa pessoa é que ela use pelo menos uma meia elástica para favorecer esse retorno venoso, né, da perna em relação ao coração. O Ivo de Timbó ligou justamente para perguntar se o uso da faixa elástica ajuda a circulação. Sim, a faixa elástica ou a meia elástica ajuda muito na circulação. Mesmo em pessoas que fazem atividade física, seria importante o uso da meia elástica. E a gente vê cada vez mais isso em atletas de triatlon, né, usando essas meias de compressão elástica para favorecer justamente o retorno venoso. Doutor, olha o que diz a Zaneide de Tubarão. Tem varizes grossas e quer saber se precisa tomar sempre o remédio para a circulação ou se precisa parar por um tempo. Ela ainda não fez a cirurgia porque pelo SUS ela teria que fazer aqui em Florianópolis. Não, esses medicamentos podem ser de uso contínuo porque a maior parte deles são sintomáticos. Eles não são utilizados para a cura ou desaparecimento das varizes. É para tratar os sintomas de dor, peso, cansaço que aparecem com as varizes. Então, ela pode sim fazer o uso contínuo desse medicamento até a intervenção cirúrgica. Agora sim, a última pergunta, doutor. Rosilene de São José sente muita dor nas pernas e quer saber se pode ser por causa das varizes ou da artrose que tem no joelho. Então, a circulação ou varizes é um dos motivos de aparecimento de dor nas pernas, mas outras doenças podem provocar dor. Problema de coluna, problema de tendão, de musculatura, de articulação. Então, tem que ser muito bem avaliada por um cirurgião vascular e por um ortopedista para definir qual é a real causa dessa dor nas pernas. Doutor Gilberto Galego, muito obrigada pela sua participação. Muitas perguntas do público hoje. Obrigada pela participação de cada uma das pessoas aí que ligaram para o Bom Dia Santa Catarina.